Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thaís, esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas a minha cachorrinha tá passando aqui. Eu acho tão fofinho o barulhinho das patinhas dela. Enfim, hoje eu vim compartilhar com vocês o que passou pela minha cabeça, qual foi a dúvida que surgiu quando eu estava lendo o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, é aquele famoso Senhor é meu pastor, nada me faltará, só que eu vou trazer o verso 5, né? O Salmo 23 não é só essa frase que eu falei para vocês, ele tem, eu acho que 6 versos, e no verso 5 eu parei e pensei, o que isso aqui significa, meu Deus? E no Salmo 23, verso 5 diz algo, o que me chamou a atenção nesse verso foi o que está escrito dizendo, o meu cálice transborda. Para quem não conhece o Salmo 23, verso 5, na versão que eu leio normalmente, que é a versão Almeida Revista Corrigida, diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Daí eu fiquei pensando, como assim o meu cálice transborda? O que isso... Você está falando de quê? Cálice? Transborda? O que é isso, sabe? O que isso significa? Como isso se daria na prática, na minha vida hoje em dia? Sabe assim, como eu aplico esse cálice que transborda na minha vida? Como assim? Então, vamos tentar entender o que significa meu cálice transborda. Vamos lá. Na cultura bíblica, cálice significa a porção da vida, o destino que alguém recebe. Isso a gente pode ver também esse sentido no Salmo 16, verso 5, em Mateus 26, 39. Tem algumas passagens bíblicas que fazem com que a gente entenda que o cálice que a pessoa toma, né, o cálice que a pessoa recebe é a porção dela na vida, é o destino que ela recebeu. E quando a gente vem para o Salmo que fala que o cálice transborda, transbordar significa exceder a medida, ir além do necessário, superabundância, ou seja, foi além de encher o cálice, ele transbordou, foi além da medida necessária. Então, meu cálice transborda significa que a vida que Deus me dá, a vida que Deus nos dá, não é uma vida de escassez, mas é uma vida de abundância. É uma vida que transborda. Mas transborda de quê, Thaís? Transborda de bênçãos, transborda de favor, transborda de alegria, transborda da presença dele. E eu acho muito importante a gente frisar aqui, né, que quando eu digo que o meu cálice transborda, significa que a vida que Deus nos dá não é de escassez, não estou falando necessariamente de riquezas, eu vou ser milionária porque eu sou filha de Deus e a vida que Deus me dá não é uma vida de escassez. Não necessariamente, né? A gente sabe que prosperidade não é exatamente riqueza material, né? Mas você ter além do necessário em alegria, em paz, em bênçãos, em favor de Deus mesmo, em presença de Deus na sua vida. Então, a gente pode considerar que bens materiais e vida financeira para além do necessário também está incluído? Podemos considerar sim, mas a gente também não pode pensar que é só sobre isso ou que a vida com Deus é uma garantia de fortuna, porque não é bem assim que funciona, tá bom? Mas, voltando aqui para a essência do meu cálice transborda, considerando que o cálice é a nossa porção nessa vida, o nosso destino, o que esse salmo está nos dizendo é que a vida que Deus nos dá, a nossa porção, aquilo que é reservado para cada um de nós individualmente, não é de escassez, mas de abundância. E quando a gente fala de abundância, a gente pode considerar provisão, né? Deus não nos deixar faltar, a gente
né? Vai viver uma vida onde o Senhor supre as nossas necessidades, mas que a gente vai viver também esse transbordo em bênçãos, em favor, em alegria, em presença do Espírito Santo. Então, quando a gente fala sobre o cálice, o meu cálice transbordar, né? O meu cálice transborda, esse é o retrato de alguém que não só tem o suficiente, mas tem mais do que precisa, né? Então, eu, pelo menos, assim, particularmente falando, eu gosto de pensar muito sobre os frutos do Espírito. Então, quais são os frutos do Espírito, né? Alegria, paz, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, equilíbrio. Então, eu gosto de pensar assim, que na minha vida, eu tendo uma vida com Deus, eu vou ter mais do que o suficiente, sabe? Eu não vou ter só a alegria suficiente, eu vou ter mais do que a alegria que eu preciso, sabe? Para me sentir bem emocionalmente, eu vou ter mais do que o amor que eu preciso, né? O amor de Deus, ele é infinito. Tem uma música maravilhosa que se chama Jireh, em português, né? Mas o original, a música original é em inglês, então ela se chama Jireh. E ela, a primeira frase dela é uma frase icônica, maravilhosa, que marcou muito a minha vida, que ela diz assim: eu nunca serei mais amada do que eu já sou agora. Porque essa música está falando sobre o amor de Deus, sobre a provisão de Deus, sobre o cuidado de Deus. Então, de fato, se eu for parar para pensar no amor que Deus tem por mim, ninguém vai superar esse amor. Nem meu pai, nem minha mãe, nem irmãos, nem o amor da minha vida, sabe assim? Deus, ele ainda vai me amar muito mais, de uma forma muito mais compreensiva e profunda e completa e incondicional. Então eu nunca serei mais amada do que eu já sou agora, porque Deus me ama agora, sabe? Então, quando a gente fala sobre o meu cálice transborda, eu sendo uma ovelha desse bom pastor, né? Que o Salmo 23 fala sobre Deus na figura de pastor e que ele prepara para mim uma mesa e o meu cálice transborda. Esse é o retrato de alguém que não só tem o suficiente, mas tem mais do que precisa. E eu não, assim, considero sim que Deus pode me dar mais dinheiro do que eu preciso, talvez, sim, mas Ele me suprirá. Ele suprirá as minhas necessidades em glória, né? Então, eu vou viver com mais do que eu preciso, e eu gosto muito de pensar que são principalmente no sentido dos frutos do Espírito, sabe? Assim, eu tenho mais amor do que eu preciso, eu tenho mais alegria, sabe? Assim, muito mais do que o suficiente, muito mais do que o necessário, né? Quando eu digo muito mais do que eu preciso, é muito mais do que o necessário, que é uma alegria que vem de Deus, é uma alegria que vem do Espírito Santo, uma paz que excede o entendimento, né? Então, isso faz até a gente entender por que a gente fala da paz de Deus como a paz que excede o entendimento, porque é uma paz que não depende da circunstância ser favorável, não depende de que não haja problemas, não depende de que esteja tudo perfeitamente ocorrendo da maneira como eu sonhava, esperava, que as minhas expectativas estejam sendo atendidas. Não, eu tenho paz porque eu confio no que Deus está fazendo na minha vida, eu confio na direção de Deus, eu confio na soberania de Deus, eu confio no cuidado de Deus, eu confio no amor de Deus por mim, que faz com que eu viva desafios que talvez não eram os que eu esperava, mas que Ele sabe que eu estou sob os cuidados dEle, a proteção dEle e na direção dEle, que tem um plano muito maior e melhor do que o meu, sabe? A visão dEle é maior e melhor do que a minha visão é limitada. Então, o meu cálice transborda traz esse sentido de que a minha porção, o destino que está reservado para mim, é muito mais do que eu podia imaginar, sabe? E isso nós podemos considerar, né, a eternidade, a vida com Deus, mas também a gente pode considerar essa vida aqui, sabe? É muito mais do que eu poderia imaginar quando a gente vive essa vida de comunhão com Deus, sabe? Cheio dessa paz, desse descanso,
dessa certeza do cuidado de Deus, dessa certeza da presença de Deus, quando a gente se alegra muito mais do que a gente poderia imaginar que fôssemos capazes de nos alegrar em determinadas situações. Tem até um salmo, se eu não me engano é o Salmo 5, gente. Cadê minha Bíblia, pelo amor de Deus? Espera, eu acho que é o Salmo 5 ou é o 4? É o Salmo 4, verso 7, que diz assim: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. E eu entendo esse salmo como se ele dissesse o seguinte: eu consegui me alegrar mais no período da escassez do que no período em que eu tinha mais dinheiro, mais recursos, mais vinho, mais trigo, sabe? Deus colocou a alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Então, eu acho que esse é um bom exemplo do cálice transbordante, sabe? De a sua porção de alegria está muito maior do que o necessário para aquele momento, sabe? E diante das circunstâncias e diante da nossa humanidade, a gente acaba vivendo esse transbordo de bênçãos, de favor de Deus, dos frutos do Espírito na nossa vida. E no sentido espiritual, quando a gente fala que o cálice transborda, a gente tem o sentido de plenitude em Deus. Ou seja, de não apenas sobrevivermos, sabe? Viver uma vida de sobrevivência, mas vivermos uma vida de abundância. A gente tem até João 10, versículo 10 também, que traz para a gente essa referência de uma vida abundante no Senhor. Então, é uma questão de plenitude em Deus, de nós, independente da nossa condição financeira, independente da nossa situação profissional, sabe? A gente consegue sentir que com a presença de Deus nós estamos completos, sabe? E que nós não estamos apenas sobrevivendo, né? Mas nós estamos vivendo em abundância, com a abundância que a presença de Deus gera dentro de nós, né? E aí o Senhor vai provendo aquilo que a gente vai necessitando, suprindo as nossas necessidades, e a gente alcança, sabe, esse lugar de abundância, primeiramente interior, e que o Senhor pode também nos conceder abundância nas questões dessa vida, né? De vida financeira abundante, uma vida profissional de reconhecimento, de grande alcance, sabe? Isso são coisas que são possíveis de acontecer, mas que, no meu entendimento, pelo menos na aplicação que eu faço na minha própria vida, eu vejo muito a vida em abundância mais relacionada à vida interior, né? À paz, ao descanso em Deus, ao amor, né, de me sentir amada, porque eu sou amada por Deus em primeiro lugar. Então, não ser dependente das circunstâncias nem do que fazem comigo ou para mim ou por mim, ou do que eu faça, né? Essa abundância existe porque ela vem de Deus, né? A alegria vem de Deus, a paz vem de Deus, o amor vem de Deus, a força para enfrentar os desafios, para vencer as batalhas, vem de Deus. Então, é uma abundância interior que vai gerar frutos, né, na vida. Então, pode gerar frutos no trabalho, pode gerar frutos nas relações, pode gerar frutos nas várias áreas da vida que a gente vive aqui na Terra. Então, o cálice que transborda, né, o meu cálice transborda, tem esse sentido de plenitude em Deus, tem o sentido de alegria que extravasa, né? Mesmo em meio a lutas, a graça de Deus transborda no nosso coração. E também o cálice, essa figura do cálice que transborda, ela tem muito o sentido de unção. Quando a gente diz que o meu cálice transborda, é como se eu estivesse dizendo que eu sou ungido, escolhido. O óleo na cabeça é sinal de honra e capacitação divina. O cálice transbordando mostra que Deus
não dá de forma mesquinha, mas generosa. Então a gente vê que nesse verso do Salmo 23, né, o verso 5, ele, antes de falar do cálice, ele diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então a gente vê que o óleo na cabeça, ele traz esse sinal de honra, ele traz esse sinal de capacitação divina, e que o cálice transbordando, logo em seguida, mostra que essa capacitação divina que Deus concede, né, essa unção, ou tudo aquilo que vem de Deus para a nossa vida, vem de forma generosa, sabe? Deus não dá de forma mesquinha, de forma limitada, né? Quando Ele abençoa de forma realmente generosa, e por isso que a gente pode experimentar a abundância da parte de Deus, sabe? A abundância de paz, de alegria, de capacitação, de força, de tudo aquilo que o Senhor liberar sobre as nossas vidas. E aí, pensando em como eu poderia aplicar esse verso hoje na minha vida, né? Considerando que eu sou a Jerusalém de Deus, né? Nós somos a Jerusalém de Deus. Para quem ouviu o episódio passado, vai entender melhor o que eu quero dizer sobre sermos Jerusalém de Deus, né? Sobre sermos habitação do Senhor, templo do Espírito Santo. Então, na prática, termos o nosso cálice transbordando significa, né, que nós podemos ter a paz que ultrapassa o entendimento. Então, na prática, nós podemos ver o nosso cálice transbordando de várias formas, né? Existem várias maneiras desse cálice transbordante se manifestar em nossas vidas, que é, por exemplo, na nossa vida emocional. Nós podemos ter a alegria que não depende do humor do dia, mas é uma alegria que flui da presença de Deus, uma satisfação em Deus. No nosso interior, a gente pode ter a paz que ultrapassa o entendimento, mesmo quando as circunstâncias externas não mudaram, mesmo quando os desafios permanecem. Nos nossos relacionamentos, nós temos amor, perdão e misericórdia tão grandes recebidos de Deus que nós conseguimos derramar isso sobre os outros, nós conseguimos amar as pessoas verdadeira e profundamente, nós conseguimos perdoar mesmo as situações mais difíceis, e nós podemos exercer misericórdia quando nós temos noção da misericórdia que nós recebemos da parte de Deus. E de forma prática, a gente pode enxergar o nosso cálice transbordando pela provisão, além do necessário que a gente recebe do Senhor. Eu tenho tantos testemunhos da provisão de Deus, de vários tipos, sabe? Seja financeiro, seja de recursos, seja do que for. Eu tenho muitos testemunhos da provisão de Deus para a minha vida, muito além do necessário, sabe? Não só o pão nosso de cada dia, mas Ele também concedendo oportunidades, portas abertas, recursos que me permitem, inclusive, abençoar outras pessoas. Então, nós podemos ver o nosso cálice transbordando não só na questão emocional, não só, né, na nossa vida interior, nos nossos relacionamentos, mas também de forma prática, quando o Senhor provê na nossa vida recursos ao ponto da gente conseguir abençoar outras pessoas também, né? Aqui é um ponto importante mencionar que a gente não só abençoa os outros quando a gente tem muito sobrando, não, né? Às vezes a gente pensa assim, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer doação. Quando tiver a minha despensa lotada, cheia, aí eu faço uma doaçãozinha ali, uma cestinha básica. Não, gente. A gente consegue compartilhar ainda que a gente não tenha sobrando, sabe? Mesmo que não esteja sobrando, a gente vai semeando e o Senhor, Ele vai aumentando a nossa sementeira. Então, é muito legal a gente ver o nosso cálice transbordando também à medida que a gente derrama desse cálice, né, sobre a vida de outras pessoas. É muito incrível. Inclusive, a gente pode até fazer uma relação com o azeite da viúva, né? Para quem não conhece a história do azeite da viúva, ela
estava endividada, o marido morreu e os filhos dela iam ser vendidos como escravo. E ela buscou a direção de Deus e ela recebeu do profeta a direção de pegar vasilhas emprestadas e derramar o pouquinho de azeite que ela tinha nas vasilhas. E aquele pouquinho que ela foi derramando não parou de derramar até que todas as demais vasilhas ficaram cheias, completamente cheias. Então ela só tinha um pouco de azeite e ela conseguiu encher várias vasilhas. Então, enquanto ela derramava em outras vasilhas, né, na vida de outras pessoas, aquele óleo, né, aquele azeite, o pouco que ela tinha, enquanto ela abençoava com o pouco que ela tinha, Deus foi multiplicando aquele pouco e ela conseguiu, no final, né, de todas aquelas vasilhas cheias, o azeite só parou depois que a última vasilha estava completamente cheia e ela recebeu a direção de Deus de vender aquele azeite, pagar sua dívida e viver com o restante. Então, Deus multiplicou, ela abençoou ali a comunidade, né, provendo azeite e pagou suas dívidas e conseguiu se tornar uma empresária, né? Viveu daquele recurso que o Senhor proveu a partir desse ato de fé dela, né? Essa confiança que ela teve em usar o pouco que tinha. Então a gente não precisa viver com esse pensamento de que quando eu tiver muito, eu abençoo a vida de alguém. Não. Às vezes o pouco que a gente tem é suficiente para nós abençoarmos outras vidas e Deus fazer com que esse nosso pouco seja multiplicado, né? Ele multiplica a nossa sementeira, ele aumenta as sementes que a gente tem para a gente suprir as nossas próprias necessidades e ajudar outras pessoas também. Então, só um exemplo simples aqui para a gente concluir essa parte de como vermos o nosso cálice transbordando na nossa vida prática. Quando, por exemplo, a gente tem forças para enfrentar o dia, mesmo cansada, isso é cálice transbordando. Sabe, você tá cansada, tá exausta, mas você levanta e vai, enfrenta o dia, e isso é o Senhor te dando uma porção que transborda, sabe? Uma porção de força. Nesse momento o seu cálice está transbordando. Quando você, por exemplo, consolar alguém, mesmo você estando precisando de consolo, isso é cálice transbordando. Ou seja, o Senhor, o Pai das consolações, né? Ele te enche de consolação, de consolo. Você consola quem está precisando com aquela consolação que você recebeu do Senhor. Então, o Senhor te entregou uma porção de consolo. Ele fez esse cálice transbordar. Mesmo você precisando de consolo, você recebeu o consolo do Senhor para aquilo que você precisava. E aí, você compartilhou desse consolo para quem também estava precisando. Isso é cálice transbordando. Quando, por exemplo, sua fé não só te sustenta, mas inspira outros, isso também é cálice transbordando. Ou seja, até naqueles momentos em que você compartilha do seu testemunho, compartilha das coisas que Deus fez na sua vida, compartilha da sua entrega total em confiança naquilo que Deus podia fazer, e aí você conta para as pessoas, inspira outras pessoas. Isso é um transbordo de fé, é o seu cálice transbordando. Então, resumindo, o cálice representa a nossa vida, o nosso destino em Deus. E transbordar tem essa associação com a abundância, com plenitude, com generosidade de Deus derramada em nossas vidas. Então, na prática, quando nós falamos que o cálice transborda, nós estamos falando sobre não vivermos a vida no mínimo, mas no mais do que suficiente,
em paz, amor, esperança e provisão. De tal forma que nós não só nos sustentamos, mas também conseguimos derramar sobre outros. Deus é muito lindo e fiel, meu Deus do céu. Então, que a gente consiga, a partir de hoje, lembrar todos os dias que o nosso cálice transborda, que o Senhor derrama sobre nós mais do que o suficiente, mais do que o necessário, para que nós não só sejamos sustentados, mas que nós também possamos ajudar os outros derramando daquilo que o Senhor já derramou sobre nós. O meu cálice transborda, a minha porção, que é o Senhor, é mais do que suficiente para mim. Eita, Deus lindo! Beijo, pessoal, até a próxima!